Olá pessoal, tudo bem? Hoje, então, estamos dando continuidade ao nosso curso de Direito Constitucional Aplicado à Administração Pública, 7 de outubro, aniversário de Varginha, feriado municipal, mas apesar disso, para cumprir o nosso calendário e terminar o semestre a tempo, eu estou aqui gravando a aula para vocês e espero que vocês vejam ela no YouTube quando for conveniente para todos e para todas. Essa aula tem como tema ordem econômica e financeira. Eu vou fazer uma primeira parte mais conceitual sobre esse tema, uma apresentação conceitual sobre esse tema. Depois, numa segunda etapa da aula, eu vou apresentar trechos da Constituição para a gente ler junto, trechos referentes a essa temática. E, por fim, ao final da aula, eu vou comentar sobre a nossa última atividade de avaliação. Então, teremos ainda uma atividade de avaliação a ser feita. Eu peço a atenção de vocês quanto a isso. Ela está disponível já o link no Moodle. Tranquilo? Então, vamos lá. Ordem econômica e financeira. A gente vive numa sociedade que adota o modo de produção capitalista. Existe uma discussão no campo das ciências humanas, das ciências sociais, sobre o que caracteriza, em específico, o capitalismo, quais são os seus determinantes principais e o que diferencia o capitalismo de outros modos de produção. Um dos traços distintivos que é comumente apontado para o capitalismo é, por exemplo, o processo de transformação de valor de uso em valor de troca que caracteriza esse modo de produção. A construção da chamada mais-valia, né, ou do chamado mais-valor, de acordo com a tradução que se adota dos textos alemães. Essa ideia tem como fonte primária o pensamento do Marx, do Karl Marx. Um outro argumento comumente apontado como indicador de caracterização do capitalismo é a propriedade privada dos meios de produção e a correlata liberdade de contratação que envolve, por exemplo, a constituição do mercado de trabalho, em que os donos, os proprietários privados dos meios de produção contratam a força de trabalho responsável por transformar valor de uso em valor de troca, né? De modo que essas duas explicações elas se complementam. Para a nossa discussão aqui, eu não quero aprofundar-me nessas especificidades sociais e sociológicas. De um ponto de vista jurídico, alguns institutos caracterizam e conformam o modo de produção capitalista. Os principais deles são a propriedade privada, a liberdade de contratação, né? Então, o contrato que se estabelece num regime de livre mercado, a empresa, a pessoa jurídica e também a pessoa física, né? Então, a pessoa e a família, que é o núcleo por meio do qual, ou no interior do qual, se transmite a propriedade. Propriedade é essa que é livremente contratada entre pessoas físicas ou jurídicas. Então, esses são os institutos jurídicos principais que caracterizam o modo de produção capitalista. E no modo de produção capitalista, a regra geral é
a liberdade de ação econômica, a liberdade de atuação das pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, no caso das pessoas jurídicas, no âmbito do mercado. Essa é a dinâmica caracterizadora do modo de produção capitalista. Nesse contexto, a doutrina jurídica, os teóricos do direito perceberam e construíram uma distinção entre atividade econômica e serviço público, pensando atividade econômica e serviço público como espécies de atividades econômicas em sentido amplo. Então, há, assim, na doutrina, a demarcação dessa tipologia, atividades econômicas em sentido amplo, subdividida em duas espécies, atividades econômicas em sentido estrito e serviços públicos. Dentro dessa tipologia, o campo dos serviços públicos é vinculado ao Estado e o campo das atividades econômicas em sentido estrito aos particulares, ao universo do mercado. E cada uma dessas espécies possui ou está sujeita a regimes jurídicos específicos. No que tange aos serviços públicos, um regime jurídico de direito público. No que tange às atividades econômicas em sentido estrito, um regime jurídico de direito privado, amparado na liberdade de contratação, na livre iniciativa. No campo dos serviços públicos, a gente tem a incidência do regime jurídico administrativo e um princípio vetor dos regimes jurídicos dos serviços públicos por exemplo, o princípio da continuidade, segundo o qual a prestação de um serviço público não deve ser interrompida, por qualquer razão que seja. Deve haver continuidade na prestação do serviço público. Dentro dessa distinção, dentro dessa dicotomia, é importante fazer 3 ressalvas. Uma primeira ressalva é que a gente está se referindo a um certo tipo de atividades de fornecimento de bens e serviços. Nem tudo que acontece na vida social e na vida estatal cabe dentro dessa dicotomia. O Estado realiza uma série de outras ações que não se enquadram no conceito jurídico de serviço público. Por exemplo, as ações pertinentes à função jurisdicional, as ações pertinentes à função legislativa e um conjunto de outras ações relativas à função administrativa, como, por exemplo, o exercício do poder de polícia, entre outros. Então, a gente está falando de um conjunto de atividades que podem ser caracterizadas como econômicas em sentido amplo e que se distinguem em 2 tipos sujeitos a regimes jurídicos distintos. Os serviços públicos, que são atividades de fornecimento de bens e serviços fruíveis, gozáveis pelas pessoas, sujeita a regime jurídico de direito público, e as atividades econômicas em sentido estrito, que são aquelas ações sujeitas à lógica do mercado, à esfera das relações privadas, submetidas a um regime jurídico de direito público, embasado na autonomia da vontade, na liberdade de contratação, na liberdade de ação. A segunda ressalva importante
é que a definição sobre uma determinada atividade ser caracterizada como serviço público ou como atividade econômica em sentido estrito é produto da disputa política que acontece cotidianamente na realidade social. Atividades que hoje são consideradas serviços públicos, ontem não o eram e amanhã podem não continuar a ser. Atividades que hoje estão estritamente reservadas ao âmbito do mercado podem amanhã ser politicamente vinculadas ao âmbito do Estado e serem, portanto, recategorizadas enquanto serviço público. O que é o que, e aqui regime jurídico, cada tipo de atividade está sujeito, é produto da disputa política. Então, por exemplo, provimento domiciliar de internet. Isso é um tipo de atividade que hoje está reservada exclusivamente ao mercado. É uma atividade econômica em sentido estrito. Amanhã, né, fruto de uma sociedade que cada vez mais se digitaliza, isso pode vir a ser recategorizado como serviço público. E os municípios, as prefeituras ou os governos estaduais podem vir a ter que assumir essa função caso a população assim o demande e caso a disputa política se converta nesse tipo de realidade. A educação, né, a gente está vivendo aqui, né, vocês estão sendo beneficiados e beneficiadas com um serviço público de educação em sede de ensino superior. Amanhã a gente pode mudar o sistema político no Brasil, o regime jurídico do ensino, e podem deixar de existir universidades públicas, porque a definição do que é serviço público, do que tem que ser obrigatoriamente prestado pelo Estado a todos e todas, e daquilo que é atividade privada, né, aquilo que se acessa mediante pagamento, né, num esquema de livre mercado, isso é produto da disputa política. A terceira ressalva é que, dentro dessa realidade dicotômica, a gente tem um grande setor intermediário, em que nem sempre é claro afirmar a natureza jurídica que está sujeita àquela atividade. Porque há intersecções. Né? A gente tem, por exemplo, pessoas jurídicas de direito privado prestando serviço público através de concessão ou permissão. São as concessionárias de serviço público, e aí, por exemplo, os bens e as ações delas estão sujeitos a um regime jurídico de direito público, embora elas sejam empresas privadas. A gente tem também o próprio Estado praticando ações econômicas em sentido estrito, né, realizando atividades que não são consideradas serviço público. O Estado também realiza ações econômicas e se sujeita, quando tal, a um regime jurídico de direito privado. A gente tem o chamado terceiro setor, né, ou os chamados entes de cooperação, que são pessoas jurídicas que não integram a administração pública, mas que realizam atividades de interesse público. São, por exemplo, as organizações sociais, as OCIPs, os serviços autônomos, né, do chamado Sistema S, entre outros. E a gente tem ainda, por fim, os chamados serviços de utilidade pública,
que são, em síntese, o campo de ação privada na saúde e na educação, né? Quando há agentes privados atuando na saúde e na educação, eles se sujeitam a um regime jurídico específico, muito mais rigoroso do que o regime geral de direito privado, porque as ações que eles executam têm um interesse público subjacente bastante intenso. Esses mesmos temas, quando são objeto de ação estatal, são serviços públicos, em sentido estrito. Em síntese, há essa pluralidade e essa complexidade no que diz respeito a essa distinção entre atividades econômicas e serviço público. Eu vou passar para vocês agora um videozinho que eu encontrei, que vai falar um pouco sobre serviço público. Você sabe o que é serviço público? A AGU explica. Conceituar o serviço público é uma tarefa bastante difícil, tendo em vista a complexidade da atividade e a amplitude do seu conceito. Predomina a definição de que o serviço público é uma atividade prestada pelo Estado, com ou sem exclusividade, criada pela lei e com a finalidade de atender às necessidades públicas. Em relação aos serviços públicos, incidem diversos princípios, e é importante destacar a universalidade, a continuidade e a modicidade. Pelo princípio da continuidade, a prestação do serviço público deve ser ininterrupta, tendo em vista a necessidade de atendimento dos direitos fundamentais da sociedade. Já o princípio da universalidade exige que a prestação dos serviços públicos atenda o maior número de pessoas possíveis. É missão do prestador levar esses serviços para quem ainda não os tem. Por fim, o princípio da modicidade determina que o valor cobrado pelo serviço deve ser proporcional ao custo, possibilitando o acesso de toda a população a esses serviços. É importante frisar que os serviços públicos eles podem ser gratuitos ou não, cabendo ao gestor público zelar para que ele atinja o maior número de pessoas. Cabe destacar ainda que os serviços públicos eles podem ser prestados diretamente pelo Estado ou através de concessões e permissões, na forma prevista na Constituição Federal. Para saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico, #AGU Explica. Até a próxima! Então, esse é um vídeo feito pela Advocacia Geral da União, de uma série chamada AGU Explica, que trabalha vários temas, e é interessante, são vídeos didáticos, curtos, quem tiver interesse pode acessar. Eu vou exibir nessa aula mais um vídeo deles, e aí vocês me dizem depois se foi interessante assisti-los ou não. Mas, em síntese, a gente tem, então, dentro das sociedades capitalistas, essa distinção entre o campo de ação reservado primariamente ao Estado, que é o campo dos serviços públicos, em que atividades econômicas, em sentido amplo, são exercidas de modo a estarem sujeitas a um regime jurídico de direito público. A gente tem o campo, de fato, da livre iniciativa, da liberdade de empresa, da livre contratação, que é o campo das atividades econômicas em sentido estrito, sujeitas a priori a um regime jurídico de direito privado.
Entretanto, nesse campo das atividades econômicas em sentido estrito, há a participação intensa do Estado. E essa participação se dá de inúmeras formas. É o Estado que estabelece, normatiza, efetiva todos os eixos da política econômica, que vão fundamentar a organização do que a gente chama de livre mercado, que é um livre mercado dentro das amarras estruturais forjadas na disputa política por meio do Estado e das instituições estatais. Então, é por meio das instituições estatais que se define para um território e para uma população, por exemplo, a política monetária, a política cambial, a política creditícia. E é o Estado que assegura o cumprimento dessas políticas. A gente adota no Brasil, por exemplo, o real como moeda. Isso é produto de uma escolha política que foi feita lá em 1994 e que se mantém feita até hoje. A gente tem uma política cambial de câmbio flutuante. Isso é produto de uma imposição do Estado. A gente adota certas taxas de juros para orientar a concessão de crédito. Isso é feito por meio do Banco Central, uma instituição estatal. Essa ideia é muitas vezes defendida por pessoas, vamos dizer assim, mais apegadas a um pensamento econômico liberal, de que haveria um mercado livre de amarras estatais, né? Isso tem uma baixa correspondência com a realidade histórica e com a realidade contemporânea. O livre mercado ele só existe dentro da estrutura e das condições impostas pelo Estado. E isso se dá de inúmeras formas. Né? Entre elas, eu cito aqui os eixos diretores da política econômica. O Estado ele também limita o exercício de todo o direito, né, da liberdade de contratação, de toda a liberdade e de toda a propriedade. Só há propriedade, só há liberdade nos limites impostos pelo Estado. Então, por exemplo, a priori, eu posso atuar, né, em qualquer campo da atividade econômica que eu queira. Mas eu atuo naquele campo econômico sujeito às restrições que o Estado impõe para a atuação naquele campo econômico e sujeito à fiscalização estatal. Então, por exemplo, se eu quero abrir uma indústria, a priori eu posso. O Estado não veda, salvo em alguns campos específicos que a gente vai ver aqui. Mas se eu quero abrir uma indústria de papel, de produção de papel, a priori eu posso, sujeito às normas que regulamentam a produção de papel. Então, por exemplo, eu vou ter que pedir autorização do Estado para abrir a minha indústria. Eu vou ter que demonstrar que eu cumpro as regras ambientais. Se eu descumprir as regras ambientais, eu posso estar sujeito à multa, à interdição. E tudo isso se dá no exercício do que a gente chama, em sentido jurídico, de poder de polícia do Estado, que é a prerrogativa que o Estado tem de impor limitações administrativas às propriedades e às liberdades, de modo a configurar a própria essência desses direitos, a sua possibilidade de exercício limitada. Né? Então, por exemplo, um outro exemplo, eu tenho direito à propriedade. Se eu tenho um terreno, né, se eu tenho o título de propriedade daquele terreno,
aquele terreno ele é meu, mas eu devo utilizá-lo respeitando a função social da propriedade. Então vocês viram isso, né? Muitas das peças que vocês apresentaram foram sobre utilização indevida de propriedades urbanas, tanto pelo poder público quanto pessoas privadas, em desrespeito às normas que regem o direito de propriedade, que determinam que você tem que manter o mato limpo, você tem que manter cercamento, entre outros itens. Então percebam que nesse campo, que é o campo da ação econômica, da liberdade de empresa, da liberdade de contratação, da propriedade privada, há intensa atuação, né, ou pelo menos deveria haver, né, há em abstrato a atuação do Estado para garantir que o exercício desses direitos se dê em obediência à sua função social. Por exemplo, o Estado ele também atua planejando a realidade econômica. O Estado ele define objetivos a serem alcançados por meio das ações econômicas. E o Estado também intervém diretamente no campo econômico. Como que o Estado intervém diretamente no campo das atividades econômicas em sentido estrito? Ele faz isso essencialmente de 3 modos. O primeiro tipo de intervenção estatal é chamado de intervenção por absorção ou participação. Nesse tipo de intervenção estatal, uma instituição pública exerce diretamente atividade econômica em sentido estrito. Ela o faz em regime de monopólio, quando aquele campo econômico é fechado para outros atores econômicos e reservado com exclusividade para aquela instituição estatal, ou ela o faz em regime de concorrência, quando a instituição estatal compete com atores privados naquele universo econômico, sujeitando-se, então, às regras do direito privado. Exemplo, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil são instituições estatais que atuam exercendo uma atividade econômica em sentido estrito, que é a atividade bancária, em regime de competição com os outros atores privados, Bradesco, Itaú Unibanco, etc. Eu posso abrir minha conta no Bradesco, uma instituição privada, eu posso abrir minha conta na Caixa Econômica Federal, uma empresa pública. Eu posso abrir minha conta no Banco do Brasil, uma sociedade de economia mista. Caixa Econômica e Banco do Brasil integram a administração pública indireta. São pessoas jurídicas de direito administrativo. Então, essas são formas por meio das quais o Estado intervém diretamente na economia, por absorção ou por participação. O Estado também intervém no mundo das atividades econômicas em sentido estrito por indução. Essa indução ela pode ser positiva, e quando é positiva ela é chamada de fomento. Exemplos: concessão de crédito, concessão de isenção tributária, para estimular um determinado campo de atividade econômica. Ou essa indução pode ser negativa, para desincentivar um determinado campo de ação econômica. Por exemplo, ampliação de alíquota de imposto de importação para proteger a indústria nacional, ou ampliação de alíquota de tributos sobre atividades potencialmente degradantes ao meio ambiente, para incentivar a reorganização produtiva num sentido da diminuição da degradação ambiental.
Essas são formas de intervenção estatal por indução. O Estado induz dos agentes privados um determinado comportamento, estimula um determinado setor da economia. E também o Estado pode intervir no campo das atividades econômicas em sentido estrito por direção, quando ele dá determinações cogentes de cumprimento obrigatório, tipo tabelamento de preços. Esse é um instrumento que está previsto numa lei da década de 60, que foi considerada recepcionada pela Constituição de 88 e que pode ser usado. Em regra, não o é, mas pode vir a ser usado. Outro modo de intervenção por direção. Quando o Estado compra produtos, por exemplo, do setor alimentar, para garantir estoque e controlar o preço do mercado. Outros governos faziam isso com mais intensidade. E uma das causas da alta recente no preço do arroz é a diminuição desse tipo de ação estatal que se insere nesse campo de intervenção por direção e que é realizado por meio da Conab, que forma estoques de produtos alimentares para garantir que nas entre-safras o preço não suba tão radicalmente. Então, tudo isso, esse universo das atividades econômicas, em sentido estrito, é chamado, de um ponto de vista jurídico, de ordem econômica. E o regramento que incide sobre esse universo recebe esse nome, ordem econômica. E essas são, do ponto de vista conceitual, as diversas formas de inter-relação entre a realidade econômica e o Estado. E aí eu vou mostrar para vocês agora um outro videozinho da AGU falando sobre monopólio estatal. Deixa eu colocar ele aqui. Você sabe o que é monopólio estatal? Você sabe o que é monopólio estatal? A AGU explica. O monopólio consiste no controle exclusivo de um negócio ou de um mercado em decorrência de um privilégio ou de uma autorização estatal específica. O monopólio privado é absolutamente vedado pela Constituição Federal, uma vez que espelham dominação de mercado e visam a eliminação da concorrência, fatores que representam um abuso de poder econômico. O monopólio estatal é diferente. Essa forma de exploração exclusiva, ela é realizada pelo Estado ou por seus delegados através de uma autorização específica. O monopólio exercido pelo Estado tem natureza de uma atuação interventiva, direta ou indireta, em algum setor da economia. Essa forma de atuação interventiva do Estado é exclusiva, uma vez que ela afasta os particulares de explorarem o mesmo ramo econômico. A intervenção, ela pode ser realizada de forma direta ou indireta, uma vez que o Estado ele pode explorar diretamente a atividade ou permitir que os seus delegados a explorem. É importante deixar claro que o controle da atividade ficará sempre nas mãos do Estado. As atividades sujeitas a monopólio estatal estão expressamente previstas no texto da Constituição Federal, como, por exemplo, o refino do petróleo nacional ou estrangeiro ou a exploração de jazidas para a extração de petróleo ou gás natural. É importante destacar que o monopólio estatal é uma forma de intervenção do Estado na economia, visando atender os princípios da ordem social e ao interesse público. Para saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico, Certo? Então, pessoal, eu pedi para vocês lerem para a aula de hoje
um trecho do livro Direito Constitucional Descomplicado, que versa justamente sobre esse tema, ordem econômica e financeira, e apresenta esses conceitos e essa discussão que eu estou trazendo para vocês. E também faz uma ampla referência à legislação brasileira, em especial a Constituição. Agora, nessa segunda etapa dessa parte expositiva da nossa aula, eu vou eu vou apresentar para vocês alguns trechos da Constituição que versam sobre essa temática. A Constituição ela tem um título reservado à ordem econômica e financeira, o título 7. Esse título tem 4 capítulos: os princípios gerais da atividade econômica, é o capítulo 1, da política urbana, o capítulo 2, da política agrícola e fundiária e da reforma agrária, o capítulo 3, e do sistema financeiro nacional, o capítulo 4. Eu convido todos e todas a fazerem a leitura desses capítulos da Constituição, inclusos no título 7 da Ordem Econômica e Financeira. Essa discussão, ou a regulamentação constitucional, ela começa no artigo 170, né, que afirma que a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. E aí elenca-se uma série de princípios. O que diz a Constituição nesse artigo? A ordem econômica funda-se na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. Então, estão 2 eixos centrais do modo de produção capitalista: a livre iniciativa, a liberdade de contratação, né, e o trabalho humano, que tem por fim assegurar a todos a existência digna. Então, há no modo de produção capitalista, conforme previsto na Constituição de 88, uma acentuação do seu caráter social. Né? Ele não tem por fim assegurar apenas aos proprietários privados a existência digna, mas ele tem por fim assegurar a todos existência digna. Isso é uma consequência do conjunto de lutas políticas que ocorrem em todas as sociedades nacionais desde o começo do século XX. E a gente pode e deve questionar até que ponto, de fato, a existência digna é assegurada a todos na realidade social, né? Isso não acontece. A gente tem altos índices de desigualdade social, de pobreza, de não acesso aos serviços públicos e etc., mas a determinação constitucional, a orientação jurídico-normativa é nesse sentido. E aí estão lá, né, uma série de princípios da ordem econômica, dentre os quais função social da propriedade, livre concorrência, defesa do meio ambiente, redução das desigualdades regionais e sociais e busca do pleno emprego. O parágrafo único desse artigo 170 vai dizer que é assegurado a todos o livre exercício de atividade econômica, né? Então está aí a liberdade de iniciativa que caracteriza o modo de produção capitalista, salvo nos casos previstos em lei. Então, em determinados casos, né, a livre iniciativa ela é condicionada pelas determinações legais. Depois vai dizer o artigo 173 que a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só é permitida quando necessária aos imperativos da segurança social nacional ou a relevante interesse coletivo. Então, no campo da atividade econômica em sentido estrito, o Estado só pode atuar, seja em regime de monopólio, seja em regime de concorrência, quando essa atuação for imperativa à segurança nacional ou atender a relevante interesse coletivo. A atuação do Estado nessa esfera se dá sem que haja gozo de privilégios fiscais
não extensivos ao setor privado. Então, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, eles não possuem benefícios fiscais que as outras instituições bancárias também não possuam. Não é possível conceder benefícios fiscais a essas entidades públicas que atuam no campo das atividades econômicas em sentido estrito. E diz lá também, o artigo 173, no parágrafo 4º, que a lei vai reprimir abuso do poder econômico que vise a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência ou ao aumento arbitrário dos lucros, de modo a se promover, de fato, a livre concorrência, um dos eixos de caracterização, ao menos do ponto de vista jurídico normativo e também do ponto de vista ideal, conceitual, do modo de produção capitalista. No artigo 174, vai dizer a Constituição que, como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exerce as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo o planejamento determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. É uma das características principais dos modos de produção ditos socialistas reais, que o Estado, o planejamento estatal, ele é imperativo também para o setor privado. Então a gente tinha isso, por exemplo, na União Soviética, o abarcamento, né, de toda a realidade econômica pelo Estado. Isso não acontece no modo de produção capitalista, conforme a gente adota ele atualmente, no qual o planejamento ele é determinante para o setor público, mas apenas indicativo para o setor privado. No artigo 175, a Constituição determina que incumbe ao poder público a prestação dos serviços públicos, vinculando, então, esse campo de ação que caracteriza os serviços públicos ao regime jurídico-administrativo, ao regime jurídico de direito público. E o Estado ele pode prestar esses serviços públicos diretamente, quando ele, né, a instituição estatal, atua na própria prestação de serviços públicos, como estamos fazendo aqui, a Unifal é uma autarquia universitária, ou o Estado pode atuar sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação. Ou seja, o Estado pode conceder a prestação de um serviço público a uma entidade privada que ganhe um procedimento licitatório e que seja beneficiada com uma contratação desse tipo. O artigo 177, ele vai indicar as atividades econômicas que são exercidas por expressa determinação constitucional em regime de monopólio da União. Então está lá a pesquisa e a lavra de jazidas de petróleo e gás natural, a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro, entre outros itens. Esse regime de monopólio, no caso das atividades previstas do inciso 1 ao 4, ele se dá sob uma lógica que se chama de monopólio facultativo, prevista no parágrafo 1º do artigo 177, segundo o qual a União pode contratar com empresas estatais ou com empresas privadas a realização dessas atividades. Já a atividade prevista no inciso 5 se dá mediante uma lógica própria de monopólio em sentido estrito, de modo que, com exceção dos radioisótopos, que podem ser comercializados ou utilizados sob regime de permissão, a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados somente pode ser feita no Brasil pela União. Ok? No capítulo 2º, a gente tem lá o estabelecimento da política urbana.
em um conjunto de artigos relativos a esse tema. Nesses artigos, há a informação de que cumpre ao poder público municipal exercer a política, executar a política de desenvolvimento urbano conforme as diretrizes gerais fixadas em lei. O plano diretor, que é obrigatório para os municípios com mais de 20 mil habitantes, é um instrumento básico da política de desenvolvimento urbano. E a propriedade urbana deve atender a uma função social. Caso as propriedades urbanas não atendam a sua função social, a Constituição autoriza o poder público municipal a promover o aproveitamento dessas propriedades, sob pena de haver parcelamento ou edificação compulsórios, ou seja, determinação do poder público municipal obrigando o proprietário a edificar ou a parcelar o seu terreno urbano, imposto, né, predial, que é o IPTU, progressivo, ou seja, estabelecimento de alíquotas mais elevadas para propriedades que não cumprem função social, ou, por fim, desapropriação, né, perda do direito de propriedade como sanção pelo descumprimento de função social. Também é outra prerrogativa que os poderes públicos municipais possuem para efetivar a função social das propriedades urbanas. O capítulo 3 versa sobre a política agrária e fundiária e sobre a reforma agrária, e também fala sobre a função social da propriedade, que deve atender simultaneamente a um conjunto de requisitos ligados ao aproveitamento adequado, à preservação do meio ambiente, à observância da regularidade das relações de trabalho e à promoção de bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Caso a propriedade agrária, a propriedade rural, não cumpra esses requisitos, ela pode também ser desapropriada e destinada para a reforma agrária. Entretanto, a Constituição prevê que a pequena e a média propriedade rural e a propriedade produtiva não podem ser desapropriadas. Essa foi uma derrota dos movimentos sociais que lutam pela reforma agrária, que aconteceu no processo de tramitação constituinte, uma vez que essa ressalva, proibindo a desapropriação de propriedades produtivas, não constava no Estatuto da Terra da década de 60. E, por fim, o capítulo 4 desse título versa sobre o Sistema Financeiro Nacional, e ele é composto de um único artigo exibido aí na projeção de vocês. Tranquilo, pessoal? Eu quero não alongar tanto a aula de hoje aí em respeito ao feriado municipal, e por isso eu vou encerrar já a parte expositiva e fico à disposição aí para dúvidas e comentários. Faremos uma última atividade de avaliação. Essa atividade de avaliação ela já está disponível por meio de link na plataforma Moodle, no nosso canal. A atividade consiste em 2 perguntas. Na primeira, vocês devem dissertar sobre o tema da aula da semana passada, orçamento público, e na segunda pergunta vocês devem dissertar sobre o tema dessa aula de hoje, ordem econômica e financeira. Cada dissertação deve ter um tamanho mínimo de 300 palavras. Essa atividade de avaliação ela vale 3 pontos e ela deve ser entregue até o domingo 18 de outubro. Vocês têm aí, então, 11 dias, mais ou menos, para fazer essa atividade de avaliação. Tranquilo, pessoal? Eu vou encerrar agora a gravação e fico à disposição de vocês. Quem está vendo pelo YouTube, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo
tanto sobre a avaliação quanto sobre o conteúdo da aula. Beleza?